A raiva não é sempre pecado. Às vezes ela é santa. Eu sei que isso pode soar estranho, principalmente se você cresceu ouvindo que cristão de verdade não pode sentir raiva, que a raiva é coisa do demônio, que você precisa engolir tudo e sorrir. Mas veja, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, sentiu raiva. Entrou no templo de Jerusalém, viu os cambistas explorando o povo, fez um chicote de cordas com as próprias mãos e expulsou todo mundo dali. Derrubou as mesas, espalhou as moedas pelo chão e disse com voz firme: A casa de meu pai é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. Isso está no Evangelho de João, capítulo 2. Jesus sentiu raiva e não pecou. Então o problema não é sentir raiva. O problema é o que você faz com ela. E é exatamente isso que eu vou te explicar hoje. Vou te mostrar o que a Bíblia realmente ensina sobre a raiva, qual é a diferença entre a ira santa e a ira pecaminosa, e, principalmente, vou te dar os passos práticos que os santos usaram para dominar esse fogo interior, sem apagá-lo, sem reprimi-lo, mas colocando-o a serviço do bem. Se você já explodiu com alguém que ama e se arrependeu depois, se você carrega uma raiva antiga que não consegue soltar, ou se simplesmente quer entender como viver essa virtude da mansidão que Jesus tanto elogiou, fica comigo até o final. Essa explicação pode mudar a forma como você lida com suas emoções para sempre. Mas antes de continuar, vamos pedir a luz do Espírito Santo para iluminar nossa mente e nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Vamos lá. Esse tema da raiva não é uma questão teórica, não é coisa de livro de teologia que fica na estante juntando poeira. Essa é uma realidade que entra na sua casa, que aparece no trânsito quando alguém te fecha, que surge na discussão com o cônjuge por causa de uma bobagem, que explode na educação dos filhos quando você perde a paciência, que queima por dentro quando você lembra daquela injustiça que sofreu há anos e nunca conseguiu superar. A raiva é uma das emoções mais poderosas que existem, e se você não aprender a lidar com ela corretamente, ela vai destruir seus relacionamentos, vai minar sua paz interior e vai afastar você de Deus. Quantos casamentos já foram arruinados por explosões de ira? Quantas amizades de décadas terminaram por causa de uma palavra dita no calor do momento? Quantos filhos carregam cicatrizes emocionais porque o pai ou a mãe não soube controlar a própria raiva? Isso é sério demais para a gente ignorar. E o mais interessante é que a Bíblia não ignora esse assunto. Pelo contrário, a palavra de Deus fala sobre a raiva com uma clareza impressionante, e o que ela ensina vai contra duas visões muito comuns no mundo de hoje. A primeira visão é aquela que diz que você deve deixar a raiva sair, que reprimir faz mal, que você precisa expressar tudo o que sente sem filtro, porque ser autêntico é isso. A segunda visão é o oposto. É aquela que diz que você deve suprimir toda a raiva, engolir tudo, fazer de conta que não sente nada, ser uma espécie de robô espiritual que nunca se altera. A Bíblia não concorda com nenhuma das duas. Olha o que São Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Ele diz assim: Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Percebe o que Paulo está dizendo? Ele não diz nunca sintam raiva. Ele diz irai-vos no imperativo, como se reconhecesse que a raiva vai acontecer, que faz parte da vida. Mas imediatamente ele coloca o limite. Mas não pequeis. Ou seja, você pode sentir raiva, isso é humano, isso é natural. O que você não pode é deixar essa raiva te dominar, te levar ao pecado, te fazer agir de forma que ofenda a Deus e machuque o próximo. E ele ainda acrescenta um conselho prático belíssimo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Resolva rápido.
Não durma com raiva no coração. Não deixe essa emoção criar raízes e se transformar em ressentimento, em amargura, em ódio. O apóstolo Tiago, no capítulo 1 da sua carta, versículos 19 e 20, complementa essa ideia. Ele escreve: Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Veja que Tiago não condena a raiva em si mesma, mas adverte que devemos ser tardios para se irar. Ou seja, não devemos ter o pavio curto, não devemos explodir por qualquer coisa. E ele dá o motivo. A ira do homem, quando é descontrolada, quando é precipitada, não produz a justiça que Deus quer. Ela produz destruição, ela produz arrependimento, ela produz feridas que às vezes levam anos para cicatrizar. O livro dos Provérbios, que é pura sabedoria divina condensada, traz dezenas de versículos sobre esse tema. O capítulo 14, versículo 29, diz: O homem paciente é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. E o capítulo 15, versículo 1 ensina: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A Escritura está nos mostrando que existe uma sabedoria em saber controlar a raiva, em responder com mansidão, em não deixar a emoção do momento ditar suas palavras e suas ações. E aqui entra a grande contribuição da tradição católica, especialmente através de São Tomás de Aquino, o doutor angélico. São Tomás, seguindo Aristóteles, mas iluminando tudo com a luz da fé, explica que a raiva é o que chamamos de paixão, ou seja, um movimento da alma diante de algum estímulo externo. E as paixões em si mesmas não são nem boas nem más, elas são neutras. O que as torna boas ou más é o uso que a razão, iluminada pela fé, faz delas. A raiva é como o fogo. O fogo pode aquecer sua casa no inverno, pode cozinhar seu alimento, pode iluminar a escuridão. Mas o mesmo fogo, se descontrolado, pode queimar a casa inteira, pode destruir uma floresta, pode matar. O problema não é o fogo. O problema é o fogo sem controle. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2302 e 2303, ensina que a ira é um desejo de vingança e que desejar a vingança pelo mal daquele que deve ser punido é ilícito, mas desejar a correção dos vícios e a manutenção da justiça é louvável. Ou seja, existe uma raiva que é justa, que é santa, que nasce da indignação diante do mal e do desejo de que a justiça seja feita. E existe uma raiva que é pecaminosa, que nasce do orgulho ferido, do egoísmo contrariado, do desejo de vingança pessoal. A diferença entre as duas é fundamental, e é isso que vamos explorar agora. Agora que você já entendeu que a raiva em si não é pecado, que ela é uma paixão natural criada por Deus, vamos aprofundar um pouco mais. Porque na prática, quando a raiva aparece na sua vida, você precisa saber distinguir com clareza o que está sentindo. E para isso, eu vou te apresentar 3 tipos de raiva que a tradição espiritual católica identifica. Entender essa distinção vai mudar completamente a forma como você lida com essa emoção. O primeiro tipo é a raiva santa, que também podemos chamar de ira justa ou indignação legítima. Essa é a raiva que nasce diante do mal objetivo, diante da injustiça, diante da ofensa a Deus ou ao próximo inocente. É a raiva que Jesus sentiu no templo, quando viu a casa de seu pai sendo profanada pela ganância dos comerciantes. É a raiva que os profetas do Antigo Testamento sentiam diante da idolatria e da opressão dos pobres. É a raiva que um pai sente quando vê alguém tentando fazer mal ao seu filho. Essa raiva não é pecado. Pelo contrário, não senti-la seria uma espécie de indiferença moral, uma frieza diante do mal que não condiz com o coração de quem ama a Deus e ama o próximo. O Catecismo nos ensina que a ira pode ser justa, quando é uma reação proporcional diante de uma injustiça real e quando está ordenada a correção do mal ou a defesa do bem. Santo Agostinho dizia que aquele que não se ira quando tem motivo para isso, peca.
porque a ausência de indignação diante do mal pode ser sinal de negligência, de covardia ou de cumplicidade. Quando você vê uma criança sendo maltratada e não sente nada, isso não é virtude, isso é problema. Quando você vê o nome de Deus sendo blasfemado e fica completamente indiferente, isso não é mansidão, isso é tibieza espiritual. A raiva santa é aquela que nos move a agir pelo bem, a defender os inocentes, a combater o pecado, sempre com a medida certa e sempre orientada pela caridade. Mas aqui vem o segundo tipo, e esse é o mais comum e o mais perigoso: a raiva desordenada, a ira pecaminosa. Essa é a raiva que nasce não da defesa do bem, mas do orgulho ferido, do egoísmo contrariado, da vaidade machucada. É a raiva que explode porque alguém te cortou no trânsito, porque seu filho não obedeceu na primeira vez, porque seu cônjuge esqueceu de fazer algo que você pediu, porque um colega de trabalho recebeu o reconhecimento que você achava que merecia. Percebe a diferença? Aqui não há injustiça objetiva contra Deus ou contra inocentes. Aqui há o seu ego sendo contrariado, a sua vontade não sendo atendida, o seu conforto sendo perturbado. Essa raiva se manifesta de várias formas. Às vezes, ela explode em gritos, em palavras duras, em agressões verbais que ferem profundamente quem está por perto. Às vezes, ela se transforma em violência física, em portas batidas, em objetos quebrados, em gestos que depois causam vergonha e arrependimento. Às vezes ela assume a forma do silêncio hostil, daquele tratamento frio e cortante que pune o outro com a indiferença calculada. E às vezes ela se esconde por trás do sarcasmo, da ironia venenosa, daquela palavra que parece brincadeira, mas carrega uma carga de maldade. São Tomás de Aquino ensina que a ira se torna pecaminosa de 3 formas. Primeiro, quando é desproporcional, ou seja, quando a reação é muito maior do que a ofensa justificaria. Você recebe uma crítica pequena e reage como se tivesse sido mortalmente ofendido. Segundo, quando busca vingança injusta, ou seja, quando o objetivo não é corrigir o mal, mas fazer o outro sofrer, pagar na mesma moeda, se vingar. Terceiro, quando é precipitada, ou seja, quando você explode antes de pensar, antes de avaliar, antes de dar ao outro a chance de se explicar. A raiva pecaminosa é sempre marcada por essa desproporção, por essa sede de vingança ou por essa precipitação imprudente. E as consequências dessa raiva descontrolada são devastadoras. No corpo, ela causa tensão muscular, problemas cardíacos, dores de cabeça, insônia. Na alma, ela afasta de Deus, porque é muito difícil rezar com o coração cheio de ira. É muito difícil receber a graça quando você está fechado no ressentimento. Nos relacionamentos, ela cria feridas que às vezes nunca cicatrizam completamente. Palavras ditas na raiva ficam gravadas na memória de quem as ouviu. Você pode pedir perdão depois e deve pedir, mas a marca permanece. Como diz aquele ditado antigo, você pode tirar o prego da madeira, mas o buraco fica. Agora, existe ainda um terceiro tipo que muita gente não conhece e que é igualmente problemático: a raiva reprimida. Essa é a raiva daqueles que, por medo de confronto, por educação mal orientada ou por uma falsa ideia de espiritualidade, simplesmente engolem tudo, fazem de conta que não sentem nada, sorriem por fora enquanto fervem por dentro. Essas pessoas acham que estão sendo virtuosas, que estão praticando a mansidão, mas na verdade estão apenas empurrando a raiva para debaixo do tapete, onde ela continua crescendo, se transformando em ressentimento crônico, em amargura profunda, em uma tristeza difusa que contamina toda a vida. Os filósofos estoicos da antiguidade pregavam a chamada ataraxia, que era um estado de imperturbabilidade total, de ausência de paixões, de indiferença diante de tudo o que acontece. E muitos cristãos, sem perceber, absorveram essa mentalidade achando que era virtude evangélica. Mas não é. O próprio padre Paulo Ricardo conta aquela história do pedagogo estoico que estava com uma criança pulando em cima dos seus joelhos, e ele dizia com voz monótona:
Menino, não faça isso, você vai quebrar meus joelhos. Sem nenhuma emoção, até que o menino de fato machucou suas pernas, e ele continuou com a mesma voz impassível dizendo: eu não lhe disse? Isso não é santidade. Isso é uma caricatura de virtude que não tem nada a ver com o Evangelho. Jesus não era um estoico impassível. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele sentiu compaixão pelas multidões. Ele se indignou com os fariseus hipócritas. Ele teve medo no Getsêmani. Ele experimentou todas as emoções humanas, mas sempre de forma ordenada, sempre sob o governo da razão e da vontade unidas ao Pai. O caminho católico não é suprimir as emoções, é ordená-las. Não é matar a raiva, é transformá-la. Não é fingir que você não sente, é sentir de forma que glorifique a Deus e sirva ao próximo. E para você ver que isso não é teoria bonita, que funciona só no papel, deixa eu te contar a história de um santo que enfrentou esse combate de forma impressionante. Estou falando de São Francisco de Sales, o bispo de Genebra que viveu entre os séculos XVI e XVII e que ficou conhecido na história da Igreja como o Santo da Mansidão, o doutor da doçura espiritual. O que pouca gente sabe é que Francisco de Sales não nasceu manso. Pelo contrário, ele tinha um temperamento naturalmente colérico, uma tendência forte à irritação, um pavio curto que precisou ser trabalhado durante anos e anos de combate espiritual. Os biógrafos contam que, quando jovem, Francisco explodia com facilidade, tinha reações desproporcionais diante de contrariedades, sentia aquele fogo subir pelo peito quando as coisas não saíam como ele queria. Mas ele reconheceu esse defeito, levou-o para a oração, pediu insistentemente a graça de Deus e trabalhou metodicamente, dia após dia, para ordenar essa paixão. Não foi uma transformação instantânea, não foi um milagre repentino. Foi um processo de décadas de quedas e recomeços, de exames de consciência diários, de confissões frequentes, de pequenas vitórias acumuladas ao longo do tempo. E o resultado? No final da vida, Francisco de Sales era conhecido por uma mansidão que impressionava a todos que o conheciam. Diziam que era praticamente impossível tirá-lo do sério, que ele recebia críticas e ofensas com uma serenidade que parecia sobrenatural. E de fato era sobrenatural, porque não era fruto apenas do esforço humano, era fruto da graça de Deus operando em um coração que se deixou moldar. Uma das frases mais célebres atribuídas a ele resume bem essa sabedoria conquistada. Mais moscas se apanham com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Ou seja, a doçura conquista mais corações do que a dureza. A mansidão converte mais almas do que a agressividade. Essa história de São Francisco de Sales nos ensina algo fundamental. A virtude da mansidão não é um dom que alguns recebem e outros não. É uma conquista, é um combate, é um trabalho de toda a vida. Se você tem temperamento forte, se você explode com facilidade, se você reconhece em si essa tendência à ira, não se desespere. Você está em boa companhia. Um doutor da Igreja, um dos maiores mestres espirituais da história do catolicismo, enfrentou exatamente a mesma batalha que você enfrenta. E venceu. Com a graça de Deus e com esforço perseverante, ele venceu. E você também pode vencer. Agora, é importante que a gente confronte aqui duas visões muito difundidas no mundo de hoje que contradizem frontalmente esse ensinamento católico. A primeira é aquela mentalidade terapêutica popular que diz que você deve colocar para fora toda a raiva que sente, que reprimir é fazer mal a si mesmo, que você precisa expressar suas emoções sem filtro para ser autêntico e saudável. Essa visão tem um fundo de verdade, porque, de fato, a repressão total é prejudicial, como vimos. Mas ela erra ao sugerir que a solução é simplesmente explodir, descarregar a raiva em cima dos outros, falar tudo o que vem à cabeça sem nenhum critério. Isso não é saúde emocional. Isso é infantilidade. Isso não é autenticidade. Isso é falta de domínio próprio. A pessoa que não consegue controlar a própria língua quando está com raiva não é mais autêntica do que as outras.
é apenas mais escrava das próprias paixões. A segunda visão que precisamos confrontar é aquela espiritualidade vaga, muitas vezes de inspiração oriental, que prega o desapego total das emoções, a busca de um estado zen de indiferença, a eliminação de todo sentimento forte como caminho para a paz interior. Essa visão também tem um fundo de verdade, porque de fato a paz interior é um bem precioso. Mas ela erra ao propor como ideal uma espécie de anestesia emocional que não corresponde à natureza humana criada por Deus. Nós não somos budistas buscando o nirvana, não somos estoicos buscando a ataraxia. Somos cristãos, somos discípulos de um Deus que se fez homem, que chorou, que se alegrou, que sentiu compaixão, que se indignou, que amou até o extremo. Nosso caminho não é eliminar as paixões, é ordená-las. Não é fugir das emoções, é santificá-las. A posição católica é mais equilibrada, mais realista e mais profunda do que essas duas alternativas. Nós reconhecemos que a raiva existe, que faz parte da natureza humana, que tem uma função legítima quando nos move a combater o mal e defender o bem. Mas também reconhecemos que essa mesma raiva, quando desordenada, se torna fonte de pecado e de destruição. Por isso, o caminho não é nem explodir nem reprimir. O caminho é ordenar a paixão pela razão iluminada pela fé, é submeter o impulso ao julgamento prudente, é transformar a energia da raiva em força para o bem. Isso exige esforço, exige graça, exige tempo, mas é o único caminho que realmente funciona, que realmente liberta, que realmente santifica. Então, na prática, o que você faz com tudo isso que aprendeu hoje? Como você transforma esse conhecimento em mudança real na sua vida? Eu vou te dar 4 passos concretos que vêm da sabedoria dos santos e da tradição espiritual católica e que você pode começar a aplicar já hoje, na próxima vez que sentir a raiva subindo. O primeiro passo é parar antes de agir. Parece simples, mas é revolucionário. Quando você sentir a raiva chegando, quando sentir aquele calor no peito, aquela vontade de gritar, de responder, de revidar, pare, respire, conte até 10 se for preciso. Esse conselho antigo de contar até 10 não é bobagem de psicologia popular, é pura sabedoria bíblica. Lembra o que Tiago escreveu? Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tardio, devagar, não imediatamente. O simples ato de criar um intervalo entre o estímulo e a resposta já muda tudo, porque nesse intervalo você recupera o governo de si mesmo. Você deixa de ser escravo do impulso e volta a ser senhor das suas ações. O segundo passo é examinar a causa. Depois que você parou, pergunte a si mesmo com honestidade: essa raiva que estou sentindo é justa ou é ferida no meu orgulho? Estou indignado porque houve uma ofensa real a Deus ou ao próximo inocente? Ou estou irritado porque meu ego foi contrariado, porque minha vontade não foi atendida, porque meu conforto foi perturbado? Esse exame é fundamental, porque ele revela a verdadeira natureza do que você está sentindo. Se a raiva é justa, você pode e deve agir para corrigir o mal, mas sempre com prudência e caridade. Se a raiva é fruto do orgulho, você precisa reconhecer isso, humilhar-se interiormente e pedir a graça de Deus para superar. O terceiro passo é oferecer a Deus. Toda contrariedade, toda irritação, toda dificuldade pode ser transformada em oração, pode ser unida à cruz de Cristo, pode se tornar instrumento de santificação. Quando alguém te ofende, quando algo te irrita, quando a vida te contraria, ofereça aquilo a Jesus. Diga no seu coração: Senhor, eu te ofereço essa raiva que estou sentindo. Usa essa dificuldade para me purificar, para me santificar, para me tornar mais parecido com o teu coração manso e humilde. Essa atitude muda completamente a perspectiva, porque transforma o obstáculo em degrau, transforma a tentação em ocasião de graça. O quarto passo é a confissão. Se você pecou na raiva, se explodiu, se disse palavras que não devia, se machucou alguém com sua ira descontrolada,
Não fique carregando essa culpa sozinho. Vá ao sacramento da reconciliação, confesse seu pecado com sinceridade e receba o perdão de Deus. A confissão não é só para pecados graves. Ela é também remédio para essas fraquezas cotidianas, para esses tropeços que se repetem, para essas tendências que a gente não consegue vencer sozinho. Na confissão você recebe não apenas o perdão, mas também a graça sacramental que fortalece sua alma para a próxima batalha. E por falar em batalha, eu quero terminar elevando o seu olhar para o horizonte final, para aquilo que realmente importa. Jesus, no Sermão da Montanha, proclamou uma bem-aventurança que se aplica diretamente ao que conversamos hoje. Ele disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Percebe a promessa? A mansidão não é fraqueza, é condição para herdar a terra, é caminho para a bem-aventurança, é porta para a felicidade verdadeira. Os violentos parecem ganhar no curto prazo, parecem dominar, parecem vencer, mas no final são os mansos que herdam tudo, porque a mansidão é participação no próprio coração de Cristo. E esse é o nosso destino, esse é o nosso modelo, esse é o nosso caminho. Jesus disse, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Veja que beleza! O descanso que você procura, a paz que você tanto deseja, não está na explosão da raiva nem na sua repressão forçada. Está em aprender de Jesus, em deixar seu coração ser moldado pelo coração dele, em permitir que a graça transforme aos poucos o seu temperamento, as suas reações, os seus impulsos. Isso não acontece da noite para o dia. Acontece ao longo de uma vida inteira de conversão, de quedas e recomeços, de combate perseverante. Mas acontece. A história de São Francisco de Sales prova que acontece. A vida dos santos prova que acontece. E pode acontecer com você também. Que Deus te dê a graça de reconhecer a raiva quando ela surgir, de examiná-la com honestidade, de ordená-la com prudência e de transformá-la em instrumento de santificação. Que Nossa Senhora, a Virgem mansa e serena que guardava todas as coisas no coração, interceda por você nesse combate, e que o Espírito Santo derrame sobre a sua alma o dom da mansidão, fruto precioso da sua presença em nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, interceda por você e pela sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus.